Nesse capítulo que nós estamos encerrando hoje, nós vimos muitas coisas diferentes, divertidas, não foi? Nós vimos sobre o bilhete, lemos e escrevemos bilhetes, vimos sobre a carta, que é um tipo de correspondência e também um meio de comunicação. Aprendemos a preencher envelopes, olha quanta coisa. Descobrimos que os correios, não é? Os carteiros entregam as correspondências. Vimos a diferença dos sons entre as letras F e V e percebemos também, vimos a diferença que o ponto de interrogação e o ponto de exclamação têm em uma frase. Bom, agora, já que nós vimos tudo isso, nós vamos fazer atividades para nos ajudar a relembrar, a lembrar tudo que nós aprendemos nesse capítulo, tudo bem? Então, lá na página 32 do livrinho de português, tem o número 1. Ligue os textos à descrição de suas características. Então, você vai ler esses 2 textinhos que tem aí e vai ligar nas características corretas desse texto. Cada texto tem 2 características aí para você ligar, tá bom? Na página 33, o número 2 está assim: complete o nome de cada figura com uma das sílabas do quadro. Então, você tem 4 figuras e tem um quadro em cima com 4 sílabas diferentes. Você vai ver qual é a figura e vai preencher o quadrinho que está faltando com a sílaba correta, tá? A sílaba está logo acima nesse quadrinho branco. O número 3 não é uma atividade para você escrever, não. É só para você perceber a diferença entre os pontos de interrogação, quase que eu não lembro, e o ponto final. Você vai ler um pedacinho da tirinha que estava lá na outra página, que nós vimos na aula anterior. Você vai ler o que o homem está falando e depois você vai ler a mesma frase embaixo. Preste atenção que os pontos estão diferentes. E você vai tentar perceber qual é a diferença que esses pontos deram nessa fala, tá bom? Página 34. Página 34, você vai preencher aí um envelope. Imagine que você enviará uma carta para alguém. Escreva o seu endereço na imagem do envelope abaixo. Então, o primeiro envelope é onde você vai colocar com o seu nome e o seu endereço direitinho, igual nós aprendemos. E aí embaixo, você vai preencher o envelope para a pessoa que você vai enviar, tá bom? Com o endereço e o nome dessa pessoa, igual nós aprendemos também na outra aula. Preste atenção. Se você não quiser escrever o nome, o endereço verdadeiro de alguém, tá bom? Ou um nome de verdade, você pode inventar, tá bom? Pode usar a sua criatividade, fique à vontade. E na página 35, para fechar, você tem aí o número 1. Escreva um bilhete para uma pessoa de quem você gosta muito, contando que você precisará da ajuda dela para realizar a atividade da sessão para ir além. Então, você vai escrever esse bilhetinho aí, dizendo para essa pessoa que você vai precisar da ajuda dela para fazer a atividade de baixo, que é a atividade de número 2, o para ir além. Não se esqueça de quando você termina de escrever uma frase, você sempre tem que colocar um pontinho, tá bom? Se for uma pergunta, ponto de interrogação. Se você quiser exclamar algo, passar algum sentimento, ponto de exclamação. Ou se você vai encerrar uma frase sem ser uma pergunta ou algo sendo expressado, você vai colocar o ponto final, tá legal? E o número 2, você vai fazer aí, ó, com a ajuda de alguém que mora com você, recorte de jornais ou revistas, frases que tenham sinais de pontuação. Vamos lá? Ponto final, ponto de exclamação e ponto de interrogação. Colhe as frases nesse espaço e desenhe o rosto de pessoas como se estivessem dizendo as frases escolhidas. Então,
Como você acha que é o rosto de alguém quando está fazendo uma pergunta? E quando alguém está exclamando alguma coisa? Tá bom? Se você não tiver de onde recortar, você pode escrever, criar a frase, escrever e desenhar o rosto logo ao lado, tá bom? Então, boa aula e até a próxima!